Semana passada eu fui na feira e eu sou apaixonada por banana, gente. Eu como banana com arroz, como banana com sorvete. Se deixar, eu como banana até no café da manhã. E quando eu cheguei na feira, eu vi umas bananas lá muito bonitas, sabe? Aquelas bananas que você olha assim e fala, nossa, enche os teus olhos. E tava assim, só que elas estavam fora da penca. Elas estavam soltas, né? E aí tava uma promoção, uma sacola cheia daquelas bananas, você pagava um preço bem barato. Eu falei, poxa, eu vou aproveitar, né? Vou ter banana pra semana inteira. Só que passado 2 dias, elas estragaram com uma facilidade que eu falei, meu Deus, não acredito. Não daria tempo de comer todas aquelas bananas porque elas começaram a ficar tudo preto, estragou. Aí a minha mãe pegou, aproveitou e fez um doce de banana para não jogar as bananas fora. E aí, quando eu olhei para elas, o Senhor me trouxe algo à memória. Falou, você percebeu, filho, uma coisa? Aparentemente, elas estavam bonitas. Mas, porque elas estavam fora da penca, fora, grudada onde elas tinham que estar, elas estragaram muito fácil. E Deus falou comigo, assim é o meu povo quando está longe de mim. Tem aparência de que está bonito. Tem aparência de que está tudo bem. Mas no fundo não está tudo bem. Estraga muito rápido quando a gente está longe do Criador, longe da palavra de Deus. E aí Deus me trouxe à memória também, quando Ele me mostrou essa situação da banana, Ele me trouxe à memória o Salmo de Asaf. É um salmo quando Asaf questiona o Senhor, porque ele viu a prosperidade das pessoas más, das pessoas ruins, e ele não entendia como que aquelas pessoas prosperam tanto, sendo que elas não servem a Deus, sendo que elas não têm temor a Deus. E aí eu vou ler para você ver, olha só o que Asaf fala no Salmo 73, ele diz assim, na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Aí ele diz aqui no 2 e 3 assim, ó, porém, quanto a mim, tudo isso vi que ia bem para os orgulhosos e os maus. Quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições como os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. E aqui ele vai relatando, né, que quando ele olhou para a prosperidade dos maus, ele ficou impressionado. Falou, poxa, esse povo não adoece, esse povo não se entristece, esse povo não tem aflições, esse povo não tem angústia. E ele começou a relatar para Deus tudo que as pessoas que estão fora da presença de Deus estão vivendo bem. E talvez eu e você já tenha feito isso, né? Quantas vezes na sua oração você falou, questionou o Senhor? Porque todos nós passamos por um momento de questionamento. Quem sabe você questionou para o Senhor e diz assim, Senhor, por que a pessoa faz tanta maldade e está indo tão bem na vida? E eu aqui sendo teu servo, sendo a tua serva, vivendo um sofrimento, vivendo uma aflição, sem dinheiro para pagar as contas, preocupado como fazer as coisas. E aí você começa a questionar Deus, porque você começa a olhar para a prosperidade daqueles que não têm temor a Deus. E aí, quando Asaf vai falando com Deus, lá quase perto do final, ele fala assim, até que eu entrei na presença de Deus. Aí sim, o Senhor me mostrou o fim deles. E aí Deus mostrou que aparentemente o ímpio está prosperando, está feliz, mas é só na aparência. Porque eles também são como a palha, é levada pelo vento. Eles não têm firmeza. Aparentemente eles estão bem, mas é só aparência, meu irmão. E às vezes nós entramos na presença de Deus, ao invés de adorá-lo, ao invés de buscar a presença dele, a gente fica questionando o Senhor. Por que um está prosperando? Por que o outro está e eu não estou? Sendo que a gente tinha que pegar esse tempo que a gente tem na presença do Senhor e buscar a presença dele e adorar ele. Sabe, os meus olhos também se deixaram enganar por aquelas bananas aparentemente lindas. Mas em 2 dias elas estragaram com uma facilidade. É isso que eu quero que você aprenda no dia de hoje. É isso que eu quero que o Espírito Santo fale com o teu coração através desta palavra. Não se preocupe com aquele que faz a maldade está vivendo. Não se preocupe como que está a situação dele. Ai, mas ele está bem. Ai, calma. É só aparência. Porque quando o nosso Senhor vier com a justiça, porque hoje todo mundo fala, ai, mas Deus é amor, Deus é amor. Mas esquece que Deus também é justiça. E a justiça vai chegar para todo mundo. Todo mundo, o que planta, se colhe na vida.
E a gente, quando está na presença do Senhor, a gente deveria tirar um tempo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para buscar a presença de Deus. A gente se preocupa tanto com a vida do outro. E às vezes a gente pede de estar na presença daquele que pode mudar também a nossa história. Mas não como aquelas bananas, sabe, aparentemente lindas, mas bananas realmente bonitas por dentro. E depois, essa semana, eu retornei à feira e eu vi as bananas lá de novo, né, bonitas, fora da penca. Eu falei, não vou pegar, porque eu já sei o fim delas. Elas são bonitas aos nossos olhos, mas o fim é perdição. E aí eu fui e comprei bananas ligado à penca. Tá aí. A durabilidade é outra coisa. Elas duram muito mais, não estragam com facilidade. Não acredite que pessoas que estão fora da presença do Senhor, elas são felizes completamente. Elas podem ter uma aparência bonita, mas por dentro estão podres. Não tem como a gente ser feliz longe do Criador. Não tem como a gente ser feliz longe de Deus. A gente tem que estar ligado a Ele, para que a nossa alma possa florescer, para que a nossa vida possa florescer. Às vezes a gente passa tanto tempo questionando o Senhor, por que não deu certo isso, por que não deu certo aquilo. E Deus está te livrando talvez de coisas piores. Quando Deus fecha uma porta na nossa vida, Ele está dizendo para a gente assim, olha, essa porta aparentemente ela era boa, mas no fim ela vai destruir a tua vida. Quem nunca entrou por uma porta achando que era a melhor solução e depois quebrou a cara? Quantos relacionamentos foram construídos pela aparência e depois você quebrou a cara? Quantas oportunidades você pegou achando que era o melhor de Deus para a tua vida e não era? Porque os nossos olhos nos enganam. Até Asaf, um profeta de Deus, um homem usado por Deus, que tem outros salmos lindíssimos que Asaf escreveu. E ele foi enganado pela aparência. Porque nós julgamos pela aparência. E eu acho lindo quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé. Ele procura entre os irmãos de Davi um que fosse rei. E ele começa a olhar pelaquela aparência, todos homens fortes, soldados, né, aparentemente bonitos. Até que Deus fala para ele, Samuel, para de olhar para a aparência. E olha para o coração. Meus irmãos, enquanto nós tomarmos decisões nas nossas vidas baseado nos que os nossos olhos veem, a gente vai quebrar a cara. Por isso a importância da gente orar, por isso a importância da gente buscar Deus, por isso a importância da gente, antes de tomar qualquer decisão, consultar o Senhor, para que os nossos olhos não venham nos enganar. Porque aparentemente é ótimo, aparentemente é bênção, mas a palavra de Deus diz que no fim é perdição. Que você não venha olhar pela aparência, o que está aos teus olhos, mas que você venha pedir discernimento a Deus para olhar além do natural, além do espiritual. Peça para Deus tirar as escamas dos teus olhos. Peça para Deus te olhar realmente como que é, antes de você tomar uma decisão. Deus, e essa situação vai ser bom para mim? Aparentemente é bom. E lá no fim, como é que vai ser? Quantas mulheres, e agora eu estou falando com você, mulher, quantas mulheres entraram em relacionamentos pela aparência e pagaram um alto preço? Muitas estão pagando preços ainda, porque os nossos olhos nos enganam. Então Asaf, quando ele entra na presença de Deus, Deus mostra para ele, Asaf, você estava aí questionando que eles são bem, que vivem bem, você quase se desviou, porque ele fala aqui, quase os meus pés se desviaram. Quase os pés se desviaram da presença de Deus, porque ele se preocupou tanto com a prosperidade dos maus, que ele esqueceu de buscar a Deus. E Deus falou para ele assim, quase você saiu da minha presença, porque você olhou tanto a vida daquele que você acha que é ímpio, que está lá praticando a maldade e está vencendo. Esqueceu de olhar para mim, Asaf. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Que hoje, a partir de hoje, você venha tomar cuidado com os teus olhos. Porque você tem que começar a olhar através do mundo espiritual. Senhor, isso aqui aparentemente é bom, mas será que lá na frente, Senhor, vai me trazer paz? Vai me trazer alegria? Ou vai me trazer sofrimento? Que Deus venha nos dar sabedoria e discernimento para a gente discernir. E esse vídeo não é sobre bananas. Esse vídeo é sobre a gente ter o discernimento espiritual.
O que está faltando nos dias atuais é nós termos discernimento espiritual para olhar de acordo com aquilo que Deus quer nos mostrar na realidade. Quantas pessoas, eu tiro por mim, quantas vezes eu fui na igreja pedir ao Senhor um direcionamento de uma palavra e o Senhor falou não, mas os meus ouvidos queriam ouvir sim. E eu tomei uma decisão baseada no que eu queria, não o que Deus queria. E lá na frente, quando eu quebrei a cara, eu falei, mas Senhor, o Senhor mandou a tua palavra e falou, reviva na tua mente a palavra que eu te mandei. Eu te mandei essa palavra, mas naquele momento você queria tanto aquilo que você acreditou que eu estava falando sim quando eu estava dizendo não. Que através desse vídeo, você venha pedir ao Senhor discernimento do que realmente Ele tem para a tua vida. Sabe? Que a gente possa enxergar além do natural. Ah, como a nossa vida estaria diferente. Se a gente tivesse tomado decisões baseadas através do mundo espiritual, não através do mundo físico. Se a gente tivesse consultado o Senhor antes. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui e você está chorando. Porque você está ouvindo essa mensagem, você está pensando assim, poxa, se eu tivesse tomado uma decisão baseado realmente, olhado espiritualmente, eu não estaria nessa encrenca que eu estou, nessa situação que eu estou, nesse sofrimento que eu estou. Porque Deus não nos deu o espírito para a gente sofrer, Deus nos deu o espírito para a gente ser feliz, para a gente conquistar, para a gente vencer. Qual o pai que não quer ver seus filhos bem? Qual o pai que não quer ver seus filhos prosperando? Qual o pai que não quer ver seus filhos sendo amados, seus filhos amando? Tudo isso Deus quer para nossas vidas, mas Ele quer no tempo dEle, no momento dEle, da forma que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Não tome decisões baseadas nos seus olhos, não tome decisões baseadas no que você está vendo na aparência, mas tome decisões na tua vida baseado realmente no que Deus tem para você. Tá, e como é que eu sei o que Deus tem para mim? Através da oração. De você orar e ouvir realmente a voz de Deus. Não o que você quer ouvir, mas ouvir realmente a voz do que Deus tem para tua vida. Sabe? Chega, você não tem mais tempo de errar. Você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo de quebrar a cara. É tempo de você ser feliz, é tempo de você conquistar, é tempo de você florescer, é tempo de você mostrar para todo mundo que realmente Deus é na tua vida. Não tome decisões baseadas no que você quer, mas tome decisões baseadas no que é melhor de Deus para tua vida. E muitas vezes o que a gente olha, às vezes a gente olha algo que a gente fala, nossa, isso é bom para minha vida, ai que delícia, isso eu quero. Aí Deus diz não. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai chorar, espernear como crianças mimadas que não sabem receber o não do Senhor. Mas lá na frente, o Senhor vai nos mostrar porque nos disse não. E eu fico analisando hoje quantas orações eu fiz a Deus e hoje eu agradeço por Deus não ter respondido. Sabe? Quantas orações eu fiz, eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor não respondeu. Porque se o Senhor tivesse respondido, eu teria quebrado a cara hoje. Então que você hoje venha tomar decisões a partir de hoje, direcionado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para que você possa viver realmente uma vida abundante de acordo com a promessa que Deus tem na tua vida. Te levanta, sai dessa situação de marasmo, de tristeza, de sofrimento, se ergue na presença do teu Deus, porque Ele tem para a tua vida algo muito grande te esperando. Mas Ele quer que você tenha o discernimento de entender quando é a vontade dEle e quando não é a vontade dEle para a tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha cada vez mais discernimento espiritual para entender a vontade do nosso Pai para a tua vida. Às vezes vai doer, porque Ele vai dizer não. Mas não questione. Nós temos a certeza que o que Ele tem para a nossa vida é melhor do que nós imaginamos. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, vai, chega aqui com a gente, vem ouvir os conteúdos que Deus tem para nossas vidas. Porque cada vez que Deus me dá um direcionamento, eu venho aqui e gravo, baseado no direcionamento do Espírito Santo, para minha vida primeiramente e depois para a tua vida. Porque quando eu ministro para você, eu estou ministrando para mim também. Quando eu falo para você, primeiro o Espírito Santo está falando comigo. Porque também muitas vezes eu tomei decisões baseadas nas aparências, tomei decisões baseadas no que eu achava que era bom para mim. E depois eu quebrei a cara. E para que a gente não venha mais quebrar a cara. Não é tempo mais de você quebrar a cara, mas é tempo de você viver o novo de Deus para a tua vida. É tempo de você ser feliz. Chegou a hora de você ser feliz. Chegou a hora de Deus mudar a tua história. Deixa Deus te guiar.
Deixa Deus direcionar os teus pensamentos. Deixa Deus direcionar a tua vida. Deixa Deus direcionar as tuas decisões. Porque eu tenho certeza que a partir daí você vai viver uma vida totalmente renovada, transformada, abundante e feliz na presença do nosso Deus. Ei, Deus é o mais interessado que a gente venha vencer. Porque quando um pai vê um filho vencendo, ele se alegra junto, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é sobre bananas, mas é sobre sermos direcionados pelos olhos de Deus e pelo Espírito Santo. Deus te abençoe.